Como a gente já sabe, nós tivemos um período chamado de entreguerras, né? Que foi o final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, para o começo declarado da Segunda Guerra, que foi com a invasão da Polônia, em 1939. Nós tivemos um período no Brasil, em 1920, 30, mais 1932, já na época de Vargas, nós tivemos no Brasil simpatizantes do fascismo italiano e com certas características do nazismo alemão. Afinal de contas, esses dois regimes eram exemplos de conduta e de governo na época. Inclusive, Adolf Hitler foi considerado o homem do ano em 1938 pela revista Time, uma revista britânica. Vamos conhecer um pouco dessa história? Vamos conhecer um pouco da história do integralismo brasileiro, do fascismo à la brasileira? Vamos conferir o vídeo. Nos anos de 1920 e 1930, com a ascensão do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha, movimentos similares surgiram em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. O escritor Plínio Salgado criou a Ação Integralista Brasileira, a AIB, que representava semelhanças com o fascismo europeu. Tinha organização militarizada e seus adeptos usavam um uniforme com camisa verde e uma braçadeira, com a letra grega sigma, ao estilo da suástica nazista. A AIB conservava, no entanto, algumas diferenças em relação ao nazismo. Num país como o Brasil, com diversos povos colonizadores, não insistia, por exemplo, na pureza racial, o que não impediu que o segundo homem na cúpula do partido, Gustavo Barroso, fosse um fervoroso antissemita. O movimento norteava-se pelos seguintes pilares considerados reformistas. 1. Suspensão definitiva do pagamento das dívidas imperialistas do Brasil. 2. Nacionalização imediata de todas as empresas imperialistas. 3. Proteção aos pequenos e médios proprietários e lavradores. A entrega das terras dos grandes proprietários aos camponeses trabalhadores rurais que as cultivam. 4. Gozo das mais amplas liberdades populares. E 5. Constituição de um governo popular. A revista Anauê foi uma publicação mensal de âmbito nacional que teve 21 edições. Era uma revista de variedades, tecnicamente elaborada, que contava com textos teóricos aliados ao cotidiano integralista. Suas publicações foram de 1935 a 1937. O maior número de filiados encontra-se no estado de São Paulo, seguido de Bahia e Santa Catarina. Mesmo que não se saiba quem eram os integralistas de São Paulo, e mesmo os que da Bahia, que provavelmente não fossem de origem alemã ou italiana, não há dúvida de que em Santa Catarina o integralismo era claramente mais forte nas regiões de colonização alemã e italiana. As eleições municipais de março de 1936 provaram que a maioria dos que votaram na Ação Integralista Brasileira se concentrava no Vale do Rio Itajaí, tendo escolhido 8 prefeitos e 72 vereadores integralistas na região. O integralismo como conceito é uma doutrina política de inspiração tradicionalista, ultraconservadora, inspirada na doutrina social da Igreja Católica. Entre vários aspectos, defende o princípio de que uma sociedade só pode funcionar com a ordem e paz, no respeito das hierarquias sociais, fundamentando-se para isso nas aptidões e nos méritos pessoais demonstrados, em oposição às doutrinas igualitárias saídas da Revolução Francesa, como o comunismo e o anarquismo, e na harmonia e união social. No Brasil, o integralismo teve forte influência durante o longo período em que Getúlio Vargas esteve pela primeira vez no poder, em 1930 e 1945, e inicialmente deu sustentação a ele. Vargas, porém, não se revelou o que os integralistas esperavam. Tentaram um golpe em 10 de maio de 1938, o Levante Integralista, mas fracassaram, e diversas lideranças integralistas acabaram presas, assassinadas ou exiladas. Cerca de 80% da Marinha do Brasil era adepta à filosofia de Plínio Salgado, porém, durante o golpe integralista, houve falhas nas correspondências, causando o fracasso do mesmo.
Essa associação com a Marinha pode ter sido crucial para a aplicação do Estado integral no Brasil. Lembramos do almirante negro João Cândido, futuro integralista que liderava a revolta da Chibata em 1910. Ao contrário do que muitos dos adversários do integralismo revelam, o movimento não morreu após a ditadura varguista e permanece até os dias de hoje. A FIB, Frente Integralista Brasileira, procura manter a ideologia original e mantém núcleos e atividades por todo o país.